de Deus vem com... Quero agradecer a Deus pela sua benevolência, também por que a gente está aqui, poder contribuir com a palavra de Deus para essa igreja tão unida, para a glória de Deus. Quero agradecer também ao convite do irmão Rafael, que me convidou, também ao pastor Renato, pela oportunidade, e aos demais obreiros que estão aqui no culto. Glória a Deus pela vida de vocês. Aleluia! Como é bom, irmãos, poder sentir a presença do Espírito Santo aqui, juntamente com os irmãos. É muito bom, irmãos. Uma vez dados esses agradecimentos, quero convidar a amada igreja para abrir suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4. Eita, glória! Tiago Sapiens. Deus, faz grande. Livro de Efésios, capítulo de número 4. Este é o texto que vai falar conosco hoje. Vamos ler somente o versículo 1. Livro de Efésios, capítulo número 4. Versículo de número 1 diz: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Novamente, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Glória a Deus. Aleluia! Amados de Deus, muito se fala a respeito do chamado. O que seria de fato o chamado, que temos, que muitos se falam. Muitos falam que o chamado, muitos crentes têm em mente que o chamado é a respeito de serviços, é a questão de serviços, de missões, algo a ser feito. Muitos pensam dessa forma, que chamado é somente o fazer. Mas no Novo Testamento, o chamado tem tanto a ver com a salvação, como também com a convocação. Que não envolve somente o fazer. Não envolve somente a gente vir fazer a palavra, vir fazer a vontade de Deus, vir fazer o que Deus tem para nós, mas também ser aquilo que Deus quer que a gente sejamos. O maior chamado não é aquele que recebemos para fazer algo, mas é o chamado para ser. É o chamado para ser. Muitos, às vezes, procuram somente o fazer, porque se torna mais fácil, se torna menos sofrido, menos doloroso, somente fazer. Mas muitos não arriscam ser, não querem ser, porque sabem que é difícil. Vamos sofrer. Afinal, não é fácil ser cristão no dia de hoje. Não era fácil naquela época, muito menos nessa. E muitos não procuram fazer, não procuram ser, porque não querem sofrer dessa forma. Querem a parte mais fácil, que é somente fazer. Mas Deus sabe, Deus conhece cada um de nós. Ele quer que sejamos primeiro para depois fazermos a vontade dele. O maior chamado de Deus não envolve somente uma missão a ser realizada, mas sim um chamado a ser aquilo que agrada a Ele, aquilo que faz da vontade dele. Aquilo que nós fazemos deveria ser uma extensão daquilo que nós somos. Aquilo que nós procuramos fazer deveria ser aquilo que nós somos primeiramente. Somos chamados para viver um propósito segundo Deus, mas por meio desse chamado que somos, vamos fazer a vontade de Deus conforme Ele quer. E lá em Mateus 7, no capítulo 7, versículo 21, fala a respeito de vários homens que chegam à presença de Jesus e diz: Senhor, em Teu nome expulsemos vários demônios, fizemos muitos milagres. Mas Jesus repreende eles e diz: eu não o conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Aleluia! Aleluia! Jesus estava falando ali, ele não estava dizendo que eles estavam mentindo em relação ao que eles fizeram em nome do Senhor. Eles de fato fizeram. Jesus não disse que eles estavam mentindo, mas o Senhor Jesus repreendeu a eles que, primeiramente, para eles fazerem isso, eles deveriam ser de Deus, para depois fazer aquilo que Deus quer que eles façam, que é milagres, coisas a respeito da obra de Deus. O bom ministro que representa na terra não é apenas aquele que faz,
é aquele que reflete a imagem, o caráter, a natureza de Deus em seu ser. Primeiramente, para depois o fazer. Ou seja, irmãos, o fazer, o chamado para fazer, não substitui o chamado para ser. Primeiramente devemos ser, para depois fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. Mas como se dá isso, pregador? Como é que se dá isso? Afinal, se nós não fazemos a vontade de Deus, como podemos agradar a Deus? Mas ele diz que devemos ser primeiro conforme a sua vontade. Devemos ser primeiro. Somos criados em imagem e semelhança de Deus, lá em Gênesis 1. Somos criados em imagem e semelhança de Deus. Portanto, ele quer que nós espelhamos essa imagem, essa natureza, esse caráter que vem dele. Mas como se dá isso? Como Deus quer que nós sejamos primeiro para depois fazermos? Conhecemos o chamado de Jeremias, no capítulo 1, versículo 4, ao qual o Senhor fala a Jeremias que diz que ele o escolheu antes mesmo dele nascer no ventre de sua mãe. Ele escolheu Jeremias, mas como ele escolheu, se Jeremias não fez nada? Aí está, irmãos. Deus nos escolhe não pelo que nós fazemos, mas pelo que nós somos. Ele nos conhece, sabe que cada um de nós conhece o nosso coração. Ele nos sonda a cada momento. Aleluia. Por isso que o fazer não substitui o ser, mas complementa o ser. Ele é uma extensão do que nós somos. O fazer é uma extensão do que nós somos. Por isso Deus chamou Jeremias, não porque ele ia fazer algo, mas porque Deus sabia que ele ia corresponder com as expectativas que foi posto sobre ele. Ele foi chamado antes mesmo de vir ao mundo. Ou seja, ele foi chamado pelo que ele era, não pelo que ele fazia, afinal ele não tinha feito nada ainda. Aleluia! Em segundo lugar, lá na primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, quando é falado a respeito do chamado ao diaconato, a quem é chamado a ser diácono, lá é falado cerca de, por volta de 16 características explícitas. 16 características explícitas a respeito de quem quer buscar o chamado de diaconato. E 16 dessas características, só uma dessas características, só uma dessas habilidades reflete ao fazer. Só uma dessas 16 reflete ao fazer, que é justamente o ensino. Deve ser feito o ensino. Mas as outras 15 se submetem ao respeito do ser, do caráter daqueles que buscam a Deus. Ou seja, primeiramente devemos ser para depois fazermos a vontade de Deus. Devemos ser. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês esta noite na mensagem. Garanto aos irmãos que vocês vão sair transformados. Já estão transformados, né? Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Muito bom. Está sentindo no meio de vocês. Não só os louvores entoados, louvores para a glória de Deus, ao qual sentimos a presença de Deus nos nossos meios, mas também as palavras de ensino, as leituras. Veja que vários jovens que buscam, estão querendo ter comunhão com o Senhor, buscam fazer sempre a vontade de Deus. É muito bom ver isso. E quando falamos a respeito de chamado, vemos a acrópole da Galeria da Fé em Hebreus 11, onde se fala a respeito dos heróis da fé. Aleluia. Abraão, mais conhecido como o pai da fé, quando foi chamado, ele não sabia para onde ia, não sabia o que ia fazer, não sabia o que ia acontecer, ele apenas confiou no chamado de Deus, porque Deus sabia que ele seria um pontapé inicial para aquela nação santa, que ia se partir por Abraão. Abraão era justo, e por meio dessa justiça que Deus enxergou nele, dessa obediência, dessa conduta que ele acreditava, Deus chamou ele não só para ser, mas também para fazer a vontade de Deus. E assim foi, conforme vários heróis da fé, como Moisés foi chamado, como Samuel foi chamado. Muitas vidas foram mudadas por meio
do chamado deles. Aleluia. Muitas vidas foram mudadas, transformadas por meio do chamado desses homens de Deus. E aqui eu vejo muitos jovens, muitas pessoas de Deus, que seguindo a conduta a qual Deus quer que nós sigamos, vamos sim alcançar várias pessoas. Muitas pessoas, muitas almas vão ser alcançadas pela vida de cada um que está aqui. Pela nossa busca podemos alcançar várias vidas para Cristo, várias almas. Marcos 5:31, se não estou enganado, fala a respeito do oficial da sinagoga Jairo. Jairo estava com a sua filha enferma e foi ao encontro de Jesus a fim de que ele fosse até ela e ela fosse curada e ela vivesse novamente. Aleluia! Mas quando chegou ao encontro de Jesus, ele prostrou aos pés de Jesus e viu que somente ele poderia salvar a vida de sua filha. E por meio da sua busca e do encontro de Jesus vindo até sua casa, outras pessoas foram abençoadas no seu caminho. Aquela mulher com 12 anos, com fluxo de sangue, uma hemorragia, foi alcançada por meio da busca de Jairo. Jairo buscou Jesus e no meio do caminho, quando Jesus estava indo para a sua casa, no meio do caminho, entre aquela multidão, tinha uma mulher com 12 anos que estava hemorrágica, com um fluxo de sangue. E por meio desse caminhar de Jesus até a casa de Jairo, onde Jairo buscou a presença de Jesus para salvar a sua filha, aquela mulher foi abençoada. Aquela mulher foi abençoada por meio da vida de Jairo, da busca de Jairo naquele momento. Então, irmãos, por meio de nossa busca, por fazer a vontade de Deus, de sermos de Deus, muitas almas, muitas pessoas podem ser alcançadas por intermédio de nossas vidas. Devemos acreditar no Deus das improbabilidades. Meu Deus. No Deus que age em meio às improbabilidades. Aleluia. O Deus que age em meio às improbabilidades. Em meio ao tempo, em meio ao espaço, Ele age em meio às improbabilidades. E vendo que Jesus estava passando naquele momento, a mulher não viu outra opção a não ser tocar nas vestes dele. Porque Jesus, devido à lei, não poderia tocar nela. E ela, conhecendo Jesus, ela sabia que tudo quanto Jesus tocava era curado. Mas ele não poderia tocar nela devido à lei. Então ela viu que, ó Senhor, se eu mesmo pudesse tocar nas vestes daquele homem, eu vou ser curada. A fé daquela mulher era imensa. Uma fé grandiosa. E ali foi assim feito. Ela tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. Aleluia! Esse Deus é tremendo. Glória a Deus. E Jesus vendo no meio da multidão, quando estavam caminhando juntos com os discípulos de Jairo até sua casa, ele parou e disse assim: peraí, alguém me tocou. Aí o discípulo: Senhor, mas como alguém te tocou? Se a multidão te aperta? Multidão te aperta? Claro, Senhor, que alguém te tocou. Não, mas alguém me tocou com o intuito de mim sair o poder. Alguém me tocou com a intenção de ser curado e de mim sair o poder. E Jesus olhou e viu em volta, e a mulher se prostrou aos pés de Jesus: Senhor, eu que te toquei. E Jesus disse: minha filha, tua fé te salvou, vá em paz. Ali ela foi curada, não só pela enfermidade, mas também pelo Espírito, quando Jesus diz: vá em paz. Vá em paz. Ou seja, irmãos, por meio de nossas buscas, o chamado a qual Deus tem para cada um de nós, somos chamados a fazer segundo a vontade dele, mas primeiramente ser de Deus, para fazermos a obra de Deus. E por meio de nossas vidas vamos alcançar várias pessoas. Por meio da vida de cada um desses jovens, quantos jovens podem ser alcançados, como eu fui, como cada um de vocês foram alcançados, por meio da palavra de Deus. Que possamos ter em mente que devemos ser, para depois fazer. Mas enfim, entendendo a questão do ser e do fazer, do chamado de ser e fazer, o que de fato define
Qual o nosso chamado? Qual o seu chamado? Como é o tema dessa mensagem de hoje, né, desse culto, jovens, qual o seu chamado? Qual o nosso chamado? Qual o seu chamado? Eu destaco aqui 4 chamados bíblicos que tem nas Escrituras. 2 deles eu coloquei que são 2 chamados para ser. Primeiramente, 2 chamados para ser, e depois 2 chamados para fazer. Primeiramente, os 2 chamados para ser, quero destacar o primeiro chamado. Somos chamados para ser salvos. Glória a Deus. O primeiro chamado da salvação, que somos salvos pela graça de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, não por obras, como muitos acreditam. Aleluia! Muitos acreditam que somos salvos por meio de obras, mas não. Lá em 2 Timóteo, primeiro capítulo de 2 Timóteo, no capítulo 9, fala a respeito que somos salvos pela graça de Cristo, não por meio do que nós fazemos. Por isso, irmãos, a importância de ser, primeiramente, ser salvos. Em primeiro lugar, somos chamados a ser salvos. Somos chamados a ser salvos por meio de Cristo, por meio da graça de Cristo, não por obras. Meu Deus! E o segundo chamado bíblico que tenho aqui nesta noite é o chamado para ser santos, chamado à santidade. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, fala que eu, Paulo, escrevo. Eu, Paulo, chamado a ser apóstolo e chamado também para ser santo. Ele fala por 2 chamados. Ele é chamado para ser apóstolo e chamado para ser santo. A santidade, o chamado à santidade. Mas que chamado à santidade é esse? Como assim? Como se dá isso? Onde nós somos, onde nós estivermos, o que nós vamos fazer, que possamos estar ligados à santidade de Deus. Mantendo o testemunho, mantendo a conduta do cristão genuíno, que acredita no poder de Deus, na igreja, no trabalho, na rua, na escola, na faculdade, onde você for. Mantenha a santidade em Deus. Você é chamado para ser salvo e também para viver em santidade com Deus. Esses são os 2 chamados. Os 2 chamados para ser, a qual a Bíblia nos dá. Em primeiro lugar, a salvação, e em segundo lugar, a santidade. Mas também temos 2 chamados para fazer. Não só ser, porque também a fé sem obras é morta. Devemos também fazer. Primeiramente ser e depois fazer. E os 2 chamados que temos para fazer, em primeiro lugar, chamado para servir. Somos chamados para servir. Meu Deus! Jesus, no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, no versículo 45, ele fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Quem dirá nós, meros mortais? Nós devemos servir juntamente como Deus serviu a cada um. Devemos, o chamado de Deus para conosco é primeiramente servir. Uma vez salvos, uma vez estando em santidade com Deus, somos chamados a servir, somos chamados a fazer a boa obra dele. Servir, fazer o serviço de Deus, ele conta com nossos serviços. Não somente o que somos, mas também o que nós podemos oferecer. O que nós podemos oferecer. Então, em primeiro lugar, o chamado de fazer o serviço de Deus. E em segundo lugar, o testemunhar. Somos chamados para testemunhar. Para testemunhar. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20 diz: e de fazer discípulos por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Devemos testemunhar também, provocar um bom testemunho perante a sociedade, perante onde nós vivemos, perante o que fazemos. Devemos procurar ter um bom testemunho. Por meio do nosso bom testemunho, muitas pessoas podem ser alcançadas, por meio da nossa boa conduta com Deus. Aleluia! Logo, para podermos fazer algo relacionado ao propósito de Deus, primeiramente devemos ser. Esta mensagem, primeiramente devemos ser para depois fazer. Eu gostaria de deixar 4 aplicações para os jovens essa noite. Serve para cada um de nós. Né? Cada um de nós. 4 aplicações bíblicas
devemos aplicar em nossas vidas através do chamado de Deus para conosco. Em primeiro lugar, você foi chamado para ser diferente. Eita, Deus. Glória a Deus. Você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para ser diferente. Com base em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que eu vou ler para os irmãos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que fala a respeito do que fomos chamados, fomos escolhidos. Porque diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos chamados para ser diferentes. Se vocês, jovens, são chamados para ser diferentes também, onde forem, no colégio, no trabalho, na faculdade, na igreja, em casa, vocês são chamados para ser diferentes. E a pergunta que eu deixo para vocês: vocês têm sido luz? Vocês têm sido luz perante a conduta de vocês? Vocês buscaram, vocês procuraram ser luz? Aqui no interior, muito interessante a questão de faltar de energia, né? Quando falta energia, todo mundo se espanta, fica bem quietinho, né? Na sua. Mas quando volta aquela alegria, aquele entusiasmo todo, né? Quando volta a energia. Mas no meio da escuridão, quando se acende a luz, né? Uma pequena luz, ela é logo notada. Creio que nem todos notam, mas a maioria nota uma luz no meio do escuro, no meio da escuridão. Aleluia. Muitos notam. Glória a Deus. E é justamente essa luz que vocês são. No meio da escuridão deste mundo, ao qual o maligno reina, ao qual o sistema que habita neste mundo domina todas as práticas que são contrárias à vontade de Deus, ao que Deus quer que nós façamos, que a gente possa ser a luz, possamos ser a diferença, possamos ser a luz no meio das trevas. E esse é o primeiro lugar. Você foi chamado para ser diferente. E em segundo lugar, chamado para um relacionamento com Deus. Um relacionamento íntimo, um relacionamento bem profundo com Deus. Não só vir à igreja aos domingos, vir às orações, vir aos cultos de jovens, mas procurar também ter um relacionamento com Deus em casa. Procurar ter um relacionamento com o Senhor no seu íntimo, no seu quarto. Sozinho com o Senhor. Você é chamado para ter um relacionamento com Deus. Isso aqui, irmãos, não é sobre religião, não é sobre crença, mas sim sobre relacionamento com Deus, sobre intimidade. Você tem se relacionado com Deus? Aleluia. Você tem procurado ter uma conduta que se relaciona com Deus, uma conduta que busca primeiramente a Deus, que busca primeiramente fazer a vontade de Deus, busca primeiramente ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Glória. Você tem orado? Você tem buscado ler a palavra de Deus todos os dias? Tem buscado se relacionar com o Senhor todos os dias? Eu comparo essa pequena missão como um melhor amigo. Quando temos um melhor amigo, que é Jesus, mas falando no meio humano, quando buscamos ter aquela amizade mais profunda com a pessoa, a gente procura todo momento estar falando com essa pessoa, né? Procura entender, procura ajudar, procura ouvir essa pessoa. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer, que a gente procure Ele. Ele quer nos escutar, Ele quer nos ouvir a todo momento. Ele quer saber o que sentimos. Ele quer que a gente entregue as nossas culpas, as nossas aflições aos pés dele. Então, em primeiro lugar, somos chamados para ser diferentes. Em segundo lugar, chamados para um relacionamento com Deus. E em terceiro lugar, somos chamados não somente para ser diferentes, mas para fazer a diferença. Meu Deus. Para fazer a diferença por meio do nosso posicionamento. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 5, versículo 13 e 14. Versículo 13 fala a respeito do sal, somos o sal. O versículo 14 fala a respeito da luz, somos luz. E Mateus 6, 22 fala a respeito da luz do corpo.
Quando a nossa luz é boa, quando os nossos olhos são a luz do nosso corpo, quando nossos olhos são bons, a luz que habita em nós é boa. Mas quando são maus, habita a escuridão. E como é terrível essa escuridão? E é isso que Deus chama você para fazer a diferença, para se posicionar mediante as situações adversas, mediante ao mundo, se posicionar contra o mundo que jaz o maligno reina neste mundo, ele é o príncipe deste mundo ao qual o que eu falo é o sistema que se opõe a tudo que é praticado por Deus, que nós acreditamos, tudo que é contrário à obra de Deus. Este é o sistema do mundo ao qual está cheio do maligno. Por meio de nossas palavras, irmãos, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos testemunhos, podemos fazer a diferença. Podemos se posicionar de uma maneira diferente, que agrada a Deus, e por meio dessa conduta pode ser alcançada várias pessoas, várias almas, pode ser alcançada por meio dessa conduta que agrada ao Senhor. Vocês têm feito a diferença? Por acaso vocês têm feito a diferença? Eu pergunto para vocês verem com o seu íntimo, com o seu espírito: será que eu estou fazendo a diferença? Será que eu estou agindo da maneira que agrada ao Senhor? Será que eu estou sendo conforme a vontade de Deus? Será que eu estou fazendo o que Deus quer em relação ao meu chamado? Aleluia. E em quarto lugar, devemos confiar. Nós não devemos se distrair e nós devemos ter coragem. Isaías 55, versículo 8, fala a respeito dos seus pensamentos, não são os meus pensamentos. Isso é o Senhor que está dizendo, não sou eu. O Senhor diz que os seus pensamentos não são os meus pensamentos e os seus caminhos não são os meus caminhos. Aleluia. Não é o seu caminho a qual você deve seguir, mas sim o caminho do Senhor. E não, você não deve somente acreditar, mas deve confiar. Você não deve se distrair, você deve ter coragem. E assim se vem vários questionamentos: Senhor, o que eu vou fazer na minha vida? O que eu vou ser? O que eu vou ser no futuro? Sou jovem. O que de fato eu vou fazer? Mas Deus quer que você acredite no propósito dele, porque ele já tem um plano já traçado para cada um de nós. Já tem um plano traçado. Em Mateus 6,3 fala a respeito de buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e o restante das outras coisas vos serão acrescentadas. E é isso, essa é a confiança que devemos ter, de confiar no reino de Deus, na sua justiça, de acreditar, de confiar, de ter uma conduta que agrada ao Senhor, pois Ele tem o melhor caminho para nós, tem o melhor plano para cada um de nós. Meu Deus, aleluia. Devemos acreditar, Deus já tem um plano para cada um de nós. E eu gosto bastante de um profeta chamado Daniel. Eu gosto de ler o livro de Daniel bastante, gosto de estudar o livro de Daniel bastante. E na minha conversão, ajudou bastante. Por eu ser jovem, Daniel, quando foi levado cativo para a Babilônia, em meio a um ambiente hostil, uma nação pagã que não acreditava em Deus, mas em outros deuses, eu gostava bastante de ler. E quando eu comecei a entender que tudo ali se decidiu, tudo ali se partiu, no capítulo 1 e no versículo 8, quando é bom exortar a decisão de Daniel, que está nesse capítulo 1, versículo 8, que diz: Daniel decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei dava. Daniel decidiu, Daniel preferiu, Daniel se posicionou e não se contaminar. Isso é muito mais além do que só a comida, do que só a bebida que o rei estava dando para aqueles jovens. O rei estava querendo mudar a identidade daqueles jovens. O rei estava querendo mudar a identidade que Deus havia dado àqueles jovens desde o princípio, desde quando eles eram do seu povo, antes de serem levados cativos, a fim de que eles aprendessem as suas leis, as leis dos babilônicos, e adorassem os deuses a quais eles adoravam. Mas por meio deste versículo 8 do capítulo 1 de Daniel, onde ele se posiciona que não vai se contaminar, não vai aderir aos costumes dos babilônicos,
ali Deus viu que Daniel estava se posicionando do agrado dele. Daniel estava, de fato, tendo uma conduta que agradava a ele. E assim foi. Daniel recebeu a vitória de Deus. Daniel, como vemos no decorrer do livro, ele foi atacado pelos inimigos, atacado por aqueles que não acreditavam no seu Deus, queriam derrubar ele, derrubar a sua crença, queriam derrubar a sua identidade, mas Deus honrou Daniel porque Daniel honrou a Deus. Daniel colocou Deus acima de qualquer coisa naquele momento, preferiu seguir com a sua conduta que agradava ao Senhor, e Deus deu vitória a Daniel. Sabemos que ele foi livrado de várias coisas, como na cova dos leões. Deus enviou um anjo para tampar a boca dos leões. Por meio da conduta de Daniel, Deus foi exaltado. E a conduta de Daniel é que eu quero deixar para os jovens. A conduta de Daniel. Daniel, ele se posicionava mediante as situações adversas. Ele se posicionava como um cristão genuíno, que acreditava, que confiava em Deus por meio de uma fé inabalável. Por meio da conduta de Daniel, por meio do posicionamento, ele não fazia isso somente uma vez, um dia, fazia em outro, não, ele fazia constantemente. Daniel se posicionava e além do posicionamento, ele mantinha uma constância. Ele mantinha uma constância com aquilo que ele fazia, com aquilo que ele acreditava. Não somente uma vez na semana, mas não, 3 vezes ao dia Daniel orava. 3 vezes ao dia Daniel orava e buscava o Senhor em oração. Não só um dia na semana, mas todos os dias da semana. Daniel buscava o Senhor no íntimo do seu quarto, orando ao Senhor, buscando a presença dele, buscando a presença do Senhor. A conduta de Daniel foi do agrado do Senhor. O posicionamento, a constância com que ele fazia e a coragem que ele teve de enfrentar os inimigos, enfrentando os inimigos com a presença do Senhor. A presença do Senhor. E ele era obediente. Daniel era obediente ao Senhor. Tudo que acontecia, Daniel consultava ao Senhor para saber qual era a vontade dele em relação àquela posição, àquela situação. E Daniel, sendo obediente, muitas das vezes a obediência antecede o milagre. E a obediência de Daniel antecedeu vários milagres. Por isso que eu gosto de citar Daniel e sua jornada, justamente para os jovens, né? Daniel era jovem e mesmo assim não se deixou contaminar pelas coisas do mundo. E mesma coisa serve para nós jovens, que possamos ter a conduta, uma fé genuína, que acredita, que confia em Deus, que acredita na palavra do Senhor, que acredita nos planos e no propósito e no chamado que Ele tem para cada um de nós. Não se abala, não se distrai, não procura outras coisas, mas sim na presença do Senhor. Isso que Daniel fazia, isso que possamos trazer para nossas vidas, esta posição, esta conduta, esta constância, ler a Bíblia, orar todos os dias, orar a todo momento, buscar a presença do Senhor. Aleluia! Vocês têm feito a diferença? A questão da diferença aqui, de nós fazermos a diferença, é que quando somos chamados para viver segundo o propósito de Deus, é como se Ele nos desse uma lanterna potente, uma lanterna bem forte. Mas ao invés de usarmos essa lanterna potente, nós escondemos, nós apontarmos para o chão a lanterna. E a luz que ela pode jorrar, a gente não usa como é para usar. A lanterna potente que Deus nos dá, nós não estamos usando quando nós não fazemos a diferença, quando nós não buscamos fazer a diferença. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Deus nos dá uma lanterna para podermos iluminar aqueles ambientes escuros, fazer a diferença em meio aos ambientes escuros, à escuridão. Essa lanterna potente que Deus quer que nós use. Não esconda a sua lanterna, viu, jovem? Não esconda a sua lanterna que Deus deu a você para iluminar os ambientes mais escuros que habitam nesta terra, onde o maligno reina, infelizmente. O chamado de Deus para nós é grandioso, nós sabemos.
é grandioso, é maravilhoso. Sabemos que Deus é soberano, Ele não precisa de nós para agir. Ele não precisa de nós para agir, Ele pode agir por si só, pois Ele é soberano. Mas Ele quer que vivamos, que sejamos, que possamos fazer a vontade dEle a cada momento, a cada situação, em cada cenário. E Deus te chama hoje. Você que não tem o chamado, você que não entende o chamado, você que não sentiu o chamado de Deus ainda, que não entendeu o chamado de Deus, Ele te chama hoje. Ele te chama hoje para entender o chamado que Ele tem para você, o chamado que Ele tem a oferecer por meio da sua misericórdia para conosco. E o que você vai responder em relação a esse chamado? O que você vai responder em relação ao chamado que Deus tem para vocês? E para nós que fomos chamados segundo o propósito de Deus, nós estamos correspondendo com o chamado de Deus? Nós estamos de fato vivendo uma vida, uma conduta que agrada a Deus? É isso que Deus quer de nós? Nós estamos fazendo, na verdade, o que Deus quer de nós? Nós estamos de fato vivendo conforme Deus quer? Que possamos nos avaliar cada dia mais, possamos entender que o propósito de Deus é prioridade. Deve ser prioridade em nossas vidas. Deve ser prioridade em nossas vidas do propósito de Deus. E eu gostaria de encerrar este momento com o mesmo texto que eu comecei, que é o texto básico, que foi Efésios 4, capítulo 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno na vocação a que foste chamados. Andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Que possamos andar de forma digna, conforme Deus nos chamou, nos escolheu. Ele nos chamou para sermos santos, sermos salvos, para fazermos a obra dele, para servirmos e para testemunharmos a sua misericórdia a cada dia mais nesta terra. Jovens, eu vos escrevo, como diz em 1 João, capítulo 2, versículo 14. Jovens, eu vos escrevo, porque sois fortes, a palavra de Deus habita em vocês, e vocês já vencestem o maligno. Esta é a palavra do Senhor esta noite para cada um de vocês. Sonda o coração de cada um. Se analise, veja como está a sua conduta, como está o seu chamado em relação à palavra de Deus, o que Ele chamou, se você está conseguindo corresponder. E se não, procure cada vez mais ter um relacionamento digno da conduta de Deus, a qual Ele se agrada, a qual Ele procura ter conosco e a qual nós procuramos fazer conforme a vontade dEle. Glória a Deus. Gostaria de pedir a oportunidade do irmão Renato, para louvar ao Senhor neste momento. Gostaria de convidar também o irmão Robson para louvar juntamente comigo. Glória a Deus, abençoe, meu Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Eu vou dar um vídeo para vocês acompanharem. Quando Jesus estendeu as suas mãos. Quando Jesus estendeu a sua mão, as suas mãos para cada um de nós. Quando Ele estendeu para cada um de nós. Para mim, para você, Ele estendeu a mão. E para aquele que não chegou ao seu chamado, Ele irá te estender a mão. E você deve estar preparado para exercer esse chamado que Deus tem. Glória! Aleluia, Jesus! Obrigado, Senhor! Estava longe no caminho do céu. Eu era homem desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz.
para mim. Era um pobre perdido, desprezível pecador. Mas Ele mudou, Ele transformou. Que hino maravilhoso, Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.